Bom dia! Vamos começar dando início com as aulas de inglês dessa semana. Hoje nós faremos uma revisão. Eu vou repostar, eu vou colocar novamente esses 2 vídeos que vocês já assistiram no semestre passado, só para revisarmos o conteúdo. Nós não temos atividade hoje, as atividades vão ficar para a próxima semana, então hoje vocês vão apenas assistir as explicações deste conteúdo, desses dois vídeos que serão postados, ok? Só para uma forma de revisar. Muito obrigada e tenham um bom rendimento. Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Então, o título, Relative Pronouns. Hoje nós vamos trabalhar somente com 3 pronomes relativos. O who, o which e o where. Nós vamos usar somente esses 3. Vamos lá. Vamos relembrar para que serve cada um deles. Nas últimas atividades que vocês me enviaram, eu notei que vocês estão com uma dificuldade. Por exemplo, a palavrinha who, ele é um pronome relativo e é também um pronome interrogativo. A maioria dos alunos me enviaram a atividade utilizando o who como um pronome interrogativo. Ou seja, who como pronome interrogativo significa quem. Por exemplo, who is he? Quem é ele? Então, nesta frase, o pronome who é um pronome interrogativo. Nós não estamos utilizando estes pronomes como interrogativos. Nós estamos utilizando estes pronomes como pronomes relativos. O que são pronomes relativos, teacher? Pronomes relativos, eles aparecem no meio da frase e são usados para evitar a repetição de palavras nesta frase. Por exemplo, vou dar um exemplo com o pronome who. Vamos usar o exemplo que está aqui. That's the man. Aquele é o homem. Who lives in the house. Então, aquele é o homem que mora na casa. Por que eu usei esse pronome como pronome relativo? Veja bem, se ele não estivesse aqui, eu ia repetir a palavra homem mais uma vez na frase, ou seja, a frase ia ficar com palavras repetidas e a norma culta da língua inglesa ou mesmo da língua portuguesa não aceita isso, não cai bem, ficaria assim se não estivesse o pronome who aqui no meio. That's the man, aquele é o homem. The man, no lugar do who. The man lives in the house. Então, aquele é o homem mora na casa. Então, o pronome who aparece aí para substituir a palavrinha o homem, para não repetir novamente. Então, nós estamos utilizando o pronome relativo com essa função, aparecendo no meio das frases para evitar a repetição de outras palavrinhas nesta frase, ok? Então, vamos lá, vamos saber como é que a gente relembrar o uso de who, which e where. Vamos lá. Who. O who, ele se refere a pessoas. Como assim pessoas, professora? Toda vez que a palavrinha repetida for uma pessoa, você vai usar o who, que foi o exemplo que eu dei aqui agora. Para não repetir a palavra man, homem, que é uma pessoa, eu uso who. Which. O which é um pronome relativo utilizado para se referir a coisas. Como assim? Vamos ao exemplo. That's the car. Então, aquele é o carro que eu comprei ano passado. Então, a palavra car, para não ser repetida, eu usei o pronome which. Ou seja, o which eu vou usar na frase para evitar a repetição de coisas, de objetos, do que não for pessoa.
certo? Então, para evitar a repetição da palavra car novamente na frase, eu usei which. Se não tivesse o which, a frase ficaria assim: That's the car. Deixa eu apagar para vocês acompanharem. That's the car. Aquele é o carro. The car, o carro que eu comprei ano passado, certo? Então, para evitar, usei o which. Where, quando é que eu uso where? Where, você vai utilizar o where nas frases para se referir a lugares, places, lugares. Então, exemplo, London is the city where I learn English. Então, Londres é a cidade onde eu aprendi inglês. Então, eu utilizei a palavra where para evitar novamente a repetição da palavra Londres na segunda frase, ok? Vamos às atividades, eu vou explicar as duas para vocês conseguirem fazer. Então, na primeira atividade, nós temos os espaços e você vai completar com um dos três pronomes relativos. Ou who, ou which, ou where. Só para a gente lembrar, vamos deixar escrito aqui em cima. Who, para se referir a pessoas. Which, quem se lembra? Muito bem, para se referir a coisas. Objetos. E o where para se referir a lugares. Lugares. Então, vamos lá. Vou fazer a atividade número 1 e as outras eu vou somente fazer a tradução para vocês. This is the boy. Had an accident. O que eu vou saber, como que eu vou saber qual do pronome relativo eu vou utilizar aqui nesse espaço? Você vai observar a palavrinha que está antes do espaço. Aqui nesse caso eu vou observar qual palavrinha? Boy. Então a palavrinha que está antes do espaço, boy, garoto. Garoto é uma pessoa, não é? Se garoto é uma pessoa, qual dos três pronomes relativos eu vou usar? Who, which ou where? Muito bem, who. Então, ficou This is the boy. Este é o garoto que, o who, que teve um acidente. Frase número 2. Yesterday, I saw a car. Was really old. Então, aqui, na questão número 2, qual a palavrinha que você vai observar para saber qual pronome utilizar? A palavrinha car. Então, a partir disso daí, who, which ou where. Questão número 3. Mandy is the girl I met on Friday. Então, qual palavrinha que você vai observar? Girl. Questão número 4. Can I talk to the girl is sitting on the bench? Então, qual a palavrinha que você vai observar para utilizar o pronome relativo? A palavrinha que vem antes do espaço. Girl, aqui também. This is the hotel. I always stay when I go to Paris. Então, este é o hotel. Então, hotel. Aqui é um lugar, né? Aqui você não vai utilizar como objeto, não. Aqui é um lugar. Hotel é lugar. Então, qual é o pronome relativo que vai ser usado aqui? Próxima questão. Mr. Jones. Então, quem que você vai observar? Mr. Jones. Nome de uma pessoa. Próxima questão. The girl também. That's Peter. The friend. Aqui você vai observar the friend. E na última, the shopping center is a place. E observando a palavra place, o que significa place? Lugar.
Então, qual é o pronome relativo que você vai utilizar no espaço? Ok? Então, respondam a atividade número 1, ficou bem fácil, bem simples, depois da explicação, e vamos à número 2. Bom, na atividade número 2, observem aí que nós temos todas elas, em todas as frases, nós temos 2 orações em cada questão. O que é oração, professora? Nós temos uma oração, um pontinho final e a segunda oração. Aqui, uma oração, um pontinho final e a segunda oração. Uma oração, um pontinho final e a segunda oração. Então, em todas elas são separadas, as 2 orações são separadas por um ponto final. O que você vai fazer? Você vai reescrever essas frases e no lugar do pontinho, no lugar do ponto final, você vai usar um dos pronomes relativos. Ou vai usar o who, que se refere a pessoas, ou vai utilizar o it, que se refere a objetos, coisas, ou vai usar o where, que se refere a lugares, ok? Como que eu vou saber qual desses pronomes eu vou usar? Qual é a palavrinha que eu vou observar? Você vai observar a palavrinha que vem antes do ponto final. Então, aqui na primeira questão, eu vou observar essa palavrinha aqui, ó. Se você não sabe o significado dela, vai no dicionário, no Google Tradutor. Então, my father lives near the sea. He loves sailing. Então, meu pai mora perto do mar. Ele adora velejar. Então, como é que vai ficar a frase inserindo o pronome relativo? Nós vamos reescrever a frase. My father lives near the sea. Agora vem o pronome relativo. O que é sea? Sea é mar. Mar é um lugar, não é? Então, meu pai mora perto do mar, onde ele adora velejar. He loves sailing, adora velejar. Então, pronome relativo utilizado para lugares, where. Aí, where e repete a segunda frase, ok? Frase número 2. Peter is a friend of mine. He spends his holidays in the mountains. Então, aqui, você vai utilizar o pronome relativo que se refere ao nome Peter. Na hora que você reescrever essa frase, aqui, ó, esse pronome aqui está repetindo, ele vem repetindo, ele. Então, na hora que você inserir o pronome relativo aqui, você retira a palavrinha he, ok? Frase número 3. Jorge Amado is a famous writer. He lives in Bahia. Então, aqui você vai observar a palavrinha writer para escrever o pronome relativo correto. Próxima. Those girls go shopping mall once a week. They buy new clothes. Aqui nesta atividade, antes de escrever o pronome relativo, você vai relacioná-lo com shopping mall. Com shopping mall. Então, shopping mall, um lugar. Porque isso daqui é um advérbio. Então, você não vai relacionar o pronome com um advérbio, né? Uma vez por semana, é um advérbio de tempo. Aquelas garotas vão ao shopping uma vez por semana. Elas compram roupas novas. Então, no lugar do pontinho, você vai inserir um pronome relativo que se refere a shopping mall. The robber stole the car that lady had parked. Então, aqui, nesta próxima questão, você vai retirar o pontinho final e vai colocar um pronome relativo que se refere à palavra car. Próxima. Where is the bottle of Coke? I bought this morning. Aqui nesta próxima questão, você vai colocar um pronome relativo que se refere
esta palavrinha, bottle of Coke, garrafa de Coca-Cola, ok? George is a friend of mine, he works at McDonald's. Aqui o pronome relativo se refere ao George, a ele, ou seja, é a mesma regrinha da segunda lá. Na hora que escrever o pronome relativo aqui, você tem que retirar o he para continuar reescrevendo a frase, certo? Porque o he aqui, ó, ele está repetindo, se referindo ao George. Então eles são a mesma pessoa, George e he. Então o he vem se referindo ao George repetindo. Então retira o he. This is the doll, the little girl broken. Na hora de reescrever essa frase aqui, o pronome relativo se refere à palavrinha doll. O que é doll? Boneca. Qual o pronome relativo que se refere a essa palavrinha boneca? Então, reescrevam as frases inserindo os pronomes relativos, ok? Façam o exercício de fixação com bastante atenção e qualquer dúvida pode me chamar, ok? Muito obrigada e até semana que vem.